Senhoras, senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, nossos votos cordiais de muita paz. Frederico Nietzsche, o notável filósofo alemão pessimista, escreveu com propriedade: louco é todo aquele que perdeu tudo, menos o direito de viver. O conceito de Nietzsche, em pleno século XIX, repercute até hoje como sendo um direito que é devido a todos aqueles que experimentam alienações mentais. Porquanto, do ponto de vista médico, a loucura é resultado de fatores internos e externos que afastam o indivíduo da linha do equilíbrio. Esses fatores internos, como sabemos, são a hereditariedade. Uma grande expressão vem da nossa ancestralidade. As enfermidades infecto-contagiosas. As sequelas dessas enfermidades são, portanto, endógenas, mas tem aquelas exógenas, ou eventos de vida, que também contribuem para o transtorno psicótico ou transtorno de natureza neurótica. A solidão, a ansiedade, o medo, os relacionamentos sociais. Coube, entretanto, a Allan Kardec introduzir na psicogênese dos transtornos mentais ou da loucura a obsessão. O emérito codificador do Espiritismo, no capítulo 23 do Livro dos Médiuns, exarou: nem toda loucura é loucura. Na maioria das vezes trata-se de uma obsessão, mas nem toda obsessão é obsessão. Pode também caracterizar-se como loucura. E encerrando o Evangelho segundo o Espiritismo, nas últimas 3 linhas, o extraordinário Allan Kardec estabeleceu que uma obsessão prolongada pode transformar-se em loucura, exigindo o tratamento magnético e médico, conforme os padrões da época. Essa visão admirável de Allan Kardec permaneceu adstrita à revelação espírita. No Brasil, coube a Dr. Bezerra de Menezes estudar profundamente os transtornos mentais e, especificamente, as obsessões, deixando legado numa obra ímpar, A Loucura sob Novo Prisma. Nos Estados Unidos, na década de 1920, 1930, destacou-se eminente psiquiatra, o Dr. Carl Wickland, que fará um legado à posteridade com uma obra excelente, 30 anos entre os mortos. Nas atividades admiráveis do Dr. Wickland, nós vamos encontrar as provas exuberantes da imortalidade da alma, a documentação vasta da comunicabilidade dos espíritos e capítulos dedicados à obsessão. É verdade que o livro apresenta os fenômenos através de sua esposa,
que, não tendo conhecimento espírita, exara no livro algumas mensagens atribuídas a Madame Blavatsky, que teria retornado do além para dizer que não existe a reencarnação, o que evidencia tratar-se de uma comunicação apócrifa ou de um fenômeno anímico do próprio médium. Mas esse fato não desvaloriza a obra. Pelo contrário, engrandece-a, porque demonstra a necessidade que têm os investigadores de conhecer em profundidade o Espiritismo, que é a ciência que procura demonstrar através dos fatos a legitimidade dos seus postulados. E Allan Kardec, para poupar-se e poupar-nos a incredulidade, estabeleceu que um fato somente tem valor básico e racional quando médiuns em diferentes países do mundo que não se conheciam recebiam a mesma mensagem, o que significa a universalidade do ensino, demonstrando que a fonte original é única, embora as informações apresentem-se vestidas da indumentária característica das idiosincrasias de cada povo. Hoje, graças à comunicação virtual, a universalidade deve ser posta à prova em laboratório, porque facilmente informamos-nos de qualquer acontecimento enquanto o mesmo está transcorrendo. Mas logo depois das notáveis experiências do Dr. Oakland, por volta de 1955, na Universidade de Praga, a antiga capital da então República Tchecoslovaca, o jovem psiquiatra, nascido em 1932, o Dr. Stanislav Grof, preocupava-se com a terapêutica aplicada à época nos portadores da psicose profunda da esquizofrenia. Era uma terapêutica muito grave, além dos banhos, da reminiscência da cova das serpentes, o eletrochoque. E a eletrochoque terapia danificava de algum modo o sistema nervoso central dos pacientes. Teve ele a ideia de selecionar um número de portadores de esquizofrenia e, com um grupo de amigos, realizar experiências na universidade, aplicando nesses indivíduos que viviam no estado de consciência alterada pelo transtorno psicótico, o ácido lisérgico número 20, para levá-los a um diferente estado alterado de consciência. Para sua surpresa, aqueles pacientes, depois da ingestão do ácido lisérgico, mudavam de personalidade e asseveravam que a enfermidade de que se faziam portadores tinha uma psicogênese diferente. Alguém apresentava dados históricos de uma existência anterior numa aldeia remota da República Tchecoslovaca, de um crime que ninguém ficou sabendo. Outros referiam-se à culpa no inconsciente profundo, em razão de atos indecorosos e ignóbeis que havia praticado e ninguém tomou conhecimento. O Dr. Grof e a sua equipe foram selecionando aqueles pacientes mais sensíveis. E à medida que ocorria essa regressão espontânea, observava que alguns deles denotavam alguma melhora. Estava diante, portanto, de algo inusitado nos anais da psiquiatria contemporânea. Se houvesse qualquer fundamento
Para uma realidade dessa, qual seria a terapêutica? Nesse período, ele percebe que o tratamento médico era muito rigoroso e as consequências, inevitavelmente, eram danosas ao organismo, especialmente ao sistema nervoso central. Concebeu uma técnica respiratória. Através dessa técnica respiratória, ele pretendia fazer que o paciente eliminasse do cérebro toda a oxigenação. E, naturalmente, com isso, desimpregnava-se dos registros profundos no inconsciente individual e libertava-se daquela causa traumática que resultava no transtorno esquizofrênico. Ele criou a respiração holotrópica. Equivale dizer que, através dessa respiração, ele leva o paciente a inspirar pelo nariz, reter, expirar pela boca e ir acelerando até chegar praticamente no estado de anóxia cerebral e, por consequência, um desmaio, um transe, um estado místico no qual ocorreriam resultados positivos para a recuperação da saúde. Nesse ínterim, ele escreveu um livro fascinante que se intitula Mais Além do Cérebro. Mas ganhou uma bolsa de estudos para o doutorado em Connecticut, nos Estados Unidos. Transferiu-se para a Nova América, doutorou-se e, a partir de então, ele prosseguiu com as suas notáveis investigações através da utilização de alucinógenos. Ele próprio chegou a realizar experiência pessoal, como fizera no passado o célebre cientista inglês Aldous Huxley. Huxley, por volta de 1950, experimentou o ácido lisérgico número 20, numa experiência científica para verificar se o indivíduo é somente o resultado dos neurônios cerebrais. Se são esses neurônios cerebrais que produzem a consciência, ou se o organismo é uma máquina dirigida pela consciência, que seria extrafísica. A experiência de Aldous Huxley foi coroada de muito êxito, porque ele se permitiu gravar, filmar e observou naquele estado alterado de consciência que o ser real deslocava-se do corpo e, embora o corpo estivesse num transe profundo, no estado alterado de consciência, ele mantinha a perfeita lucidez da consciência atual. Podia ver os circunstantes, observar quaisquer movimentos, registrar a conversação e, mais fascinante, flutuar no ar, superando a lei da gravidade. Ademais, ele percebeu que quando se enunciava algum som, o som tinha luz. E à medida em que apareciam luzes, essas exteriorizavam sons. Ao recobrar a lucidez, Aldous Huxley escreveu uma obra que seria a base divisória para o início da paranormalidade fora da parapsicologia. A sua obra é denominada Além da Percepção Normal, narrando essa experiência fascinante que o acompanhará por toda a vida, fazendo que este notável autor do célebre livro A Ilha e outros tantos, quando interrogado pelo psicólogo italiano Piero Ferrucci,
qual era a razão para uma vida saudável, para uma vida longa. E ele respondeu: estou cansado de dizer que a melhor razão para uma vida saudável, uma vida longa, é a gentileza. O indivíduo portador de finesse naturalmente encontra a plenitude orgânica, a física, a emocional, a psíquica e, sobretudo, o prazer de viver. As experiências, portanto, do Dr. Stanislav Grof seriam continuadas mais tarde na Califórnia, na célebre Universidade de Salem, em Big Sur, quando uma equipe de cientistas intentava mudar os procedimentos médicos nos Estados Unidos. Até então, a medicina americana sempre observava a doença e preocupava-se em libertar o indivíduo da doença. Esse grupo de investigadores, onde estão personalidades notáveis na psicologia, na psiquiatria, na psicanálise, na radiologia, na fisiologia, esse grupo pretende primeiro o paciente, para depois a doença. Porque se nós estamos transitoriamente com câncer e realizamos a terapêutica específica para o câncer e nos libertamos dele, não significa que hajamos recuperado a saúde. Porque nesse ínterim teríamos a possibilidade de fazer uma depressão. Recuperamos-nos do câncer, mas não reconquistamos a saúde. O novo paradigma seria examinar a razão pela qual aquele paciente se apresentava com determinada enfermidade. E é nessa elite que o Dr. Bernie Siegel, da Universidade de Yale, cancerologista infantil, vai observar que é fundamental à vida saudável a prática do amor. E escreverá o seu best-seller, Medicina, Amor e Milagres, demonstrando que o amor pode operar qualquer tipo de recuperação na área da saúde, proporcionando ao indivíduo a conquista do equilíbrio. Nessa paisagem fascinante, retornamos a Jesus. Fazemos uma viagem a este homem incomparável. Foi Ernesto Renan, no dia 22 de fevereiro de 1862, que teve a oportunidade no Collège de France, quando ia proferir uma conferência, uma aula inaugural, diante das melhores inteligências parisienses e de convidados internacionais, que começou a sua peroração dizendo: Jesus é um homem incomparável. E nessa frase, Ernesto Renan, com uma sutileza de violinista, investiu contra o dogma da Santíssima Trindade, dizendo que Jesus era um homem, porém um homem incomparável. Não se tratava de um indivíduo comum, estava e encontra-se acima da trivialidade, porque este homem dividiu a história do pensamento. Mesmo que não o vejamos do ponto de vista místico e ético, somos levados a examinar do ponto de vista transcendental. Porque ele, ao dividir a história, através da mudança dos hábitos que se instalariam na sociedade, fez que o próprio código legal que iria regir a justiça terrestre modificasse-se. Se antes dele recuarmos a Hammurabi e o seu código de leis, nas 613 frases daquele código, cuja pedra anotada está no Museu Britânico em Londres, vemos que não há a mínima referência ao amor.
Se examinarmos, por exemplo, Siddhartha Gautama, que nos oferece o caminho do meio através da compaixão, a sua referência ao amor está adstrita ao amor materno como fundamental. E se avançarmos na história da China, com Fo Hi, se observarmos Confúcio, Lao Tse, todos eles escreverão a respeito da sociedade, dos deveres e dos compromissos. Se olharmos a Pérsia e os seus livros sagrados, estaremos estudando a doutrina de um Deus severo, que estabelece o bem, que estabelece o mal. Se viajarmos ao Egito e nos detivermos diante da inspiração de Akhenaton, que concebe o Deus Atom, o Sol, como a unidade que em tudo penetra, de maneira nenhuma o amor faz-se presente. Foi esse homem especial, incomparável, que subindo ao monte abriu os braços e mudou a estrutura legal da sociedade. Moisés havia modificado a lei do tal e qual, lei de Talião, ao apresentar o Decálogo, e fala do amor a Deus, e toda a sua linguagem é imperativo-negativa. Não matarás, não desejarás a mulher do próximo, não cobiçarás. Aquele homem singular fala da ternura dos valores éticos que devem viger a partir deste momento, conduzindo a humanidade na canção inolvidável das bem-aventuranças. Jamais, antes ou depois, alguém cantou essa obra imortal, que é a sinfonia inacabada, dedicada aos pobres de espírito, aos que têm sede e fome de justiça, aos que são perseguidos por abraçarem as causas justas, àqueles que renunciam, que abençoam, porque a sociedade sempre esteve vinculada ao poder, e as suas características sempre foram de glorificar a transitoriedade do mundo e os valores mentirosos do arcabouço celular. Jesus veio então e diz que são bem-aventurados os pobres de espírito, de luxúria, de avareza, de orgulho, de mesquinhez, neste mundo rico de pessoas sem valores morais. E assevera que daqueles primeiros será o reino dos céus. Ele falará da brandura como a força mais ciclópica que o mundo conhece, e de que se utilizou Mohandas Karamchand Gandhi na Índia e Martin Luther King Jr. nos Estados Unidos, a não violência, a brandura do coração. Felizes são aqueles que amam, que se entregam, que ofertam, que têm a finesse, capazes de ir ao holocausto, enquanto aqueles que se encontram no poder são escravos da posse possuidora das suas paixões. E é este homem que reverte a história da humanidade, apresentando a boa nova, cuja síntese é amar ao próximo como a si mesmo, para poder então amar a Deus. O que equivale dizer que é necessário desenvolver os valores éticos do alto amor, da conquista da autoconsciência, para, dessa maneira, conhecendo-se, identificar as dificuldades do seu próximo e tolerá-las, compreender os desafios que o outro tem pela frente e desculpar as suas insensatezes e as suas quedas, e terminar por estimá-lo e por fim amá-lo, por ver nele a projeção do seu próprio esforço. Em consequência, amar a Deus nesse reflexo da natureza, que é a obra que ele impregna com o divino hálito do sagrado da criação.
Então, a proposta extraordinária de Jesus, que hoje é psicoterapêutica e vem sendo adotado pelos logoterapeutas, discípulos de Viktor Frankl, de Eckhart Tolle, aqui nos Estados Unidos e no mundo inteiro, essa doutrina irá falar que saúde e doença, equilíbrio e loucura são resultados das nossas conquistas pessoais. O ser, o espírito que se é, no corpo em que se encontra, é o autor do seu destino. Criado simples e ignorante por desconhecer as leis cósmicas, ele parte das primeiras moléculas até este aglutinar de 100 trilhões de células, controlados pela consciência, cada vez enriquecendo-se mais, ora, de conquistas intelectuais, ora, de valores morais, mais tarde de experiências vivenciais, até encontrar a plenitude, que é o reino dos céus, dentro dele próprio. Foi esse homem extraordinário cognominado o médium de Deus, porque ele se comunicava diretamente com o Pai e dizia que era por seu intermédio que chegaríamos ao Pai, por ser ele o caminho da verdade e da vida. Somente ele teria o condão de nos guiar diretamente ao Supremo Criador do Universo. Allan Kardec, na sua perconsciência e sabedoria, teve o bom senso, diante dos grandes reveladores da humanidade, de interrogar as entidades venerandas: qual o ser mais perfeito que Deus nos ofereceu para servir-nos de modelo e guia? Questão 625 do Livro dos Espíritos. E as entidades venerandas redarguíram: Jesus é a resposta mais sintética da filosofia dialética universal. Uma palavra: Jesus é o nosso guia e modelo, através do qual nós podemos entender a grandiosidade de Deus. Muitas vezes, tentando penetrar na galáxia supercósmica da criação, eu procurei ver se poderia entender a magnitude de Deus. E Joana de Ângeles, gentilmente a benfeitora, percebendo minha ânsia de penetrar no impenetrável, disse-me: a distância que medeia de você a Jesus é talvez o grande abismo que ainda medeia entre Jesus e Deus. Não tente, portanto, abarcar aquilo que é o infinito, porque eu ainda trazia na minha alma a presença do Deus antropomórfico, o Deus Pai, a quem eu chamava para atender o meu problema, a quem eu recorria para a minha mesquinhez, olvidando de que ele não estaria disposto a atender as minhas pequenezas, porque havia estabelecido leis cósmicas, através das quais toda ação produz uma reação equivalente e afeta essa harmonia cósmica, a mim cabendo ampliar a harmonia e, quando desajustá-la, trabalhar pela sua recuperação. Então eu passei a entender a grandeza desse Deus e pude amá-lo nas manifestações da sua presença em toda parte, do pó à grandeza das estrelas. Então Jesus, falando desse Pai que é todo amor, esse conjunto de leis cósmicas que nos fascina, que nos faz perceber a nossa pequena dimensão, mas a grandeza que nos espera, que se transforma na prova mais evidente da imortalidade da alma. Não vos deixarei órfãos. Ele próprio volta do além para demonstrar que a vida prossegue exatamente como era no processo do curso carnal. Comeu peixe assado na praia
para que percebessem que era ele. E no cenáculo disse a Tomé: vem, toca, para que vejas que sou eu. E o discípulo duvidoso exclama: agora creio. E tu crês? Porque viste. Bem-aventurado aquele que não viu e creu. A lição dada há 2000 anos encontra respaldo hoje da física quântica. Porque diante da física quântica, o mais importante é crer sem ver. Porque tudo que nós vemos não é conforme nós identificamos, mas segundo os átomos nos dão a impressão para os nossos sentidos. Então, na física das probabilidades, todo e qualquer conceito é dentro do invisível, numa concepção matemática. Então, primeiro se crê, para depois se vê. Não há muito, um amigo me dizia: Divaldo, eu gostaria de ver um espírito. Eu digo: aqui está um, encarnado, é claro. Ele disse: mas eu queria ver um desencarnado. Eu disse: não há de ser muito difícil. Que devo fazer? Desencarne. E você vê-los-á em grande quantidade. Mas eu queria ver agora, porque eu sou daqueles que somente creio no que vejo, no que toco. Eu digo: então, a sua crença e a sua percepção estão muito diminuídas, porque tudo quanto nós acreditamos a 80% são invisíveis ao olhar e inacessíveis ao toque. Eu creio no amor, eu creio na saudade, eu creio na realidade das galáxias, eu creio no átomo que eu jamais vi, creio até mesmo no quark, essa mínima dimensão da molécula, e creio, acima de tudo, na realidade do ser espiritual que sou, na transitoriedade do corpo em que estou. Falava o nosso querido Alberto Almeida dessa nossa maneira de dizer o meu espírito, como se o espírito pertencesse ao corpo. E um dia um amigo me disse: mas Divaldo, como é que eu deveria dizer? Já que o espírito não é meu, de quem é? Eu digo: você vai dizer assim: o espírito que eu sou no corpo que eu estou, porque o corpo é que pertence ao espírito. Foi o espírito que plasmou o corpo e não o corpo que criou o espírito. Ele me olhou baianamente e disse: é tão complicado. Eu disse: mas toda verdade é complexa e toda ilusão é muito frívola, é muito fácil. Então Jesus veio provar que nós estamos em uma única vida. Só existe uma vida, como assinala o apóstolo Paulo. Logo depois vem a morte. A vida é única, porque no corpo ou fora do corpo, nós estamos na vida, vestido de matéria ou sem a matéria, com o andrajo ou sem ele, eu sou. E isso basta. Como disse Yahvé ao profeta: eu sou eu. Não é necessário apresentarmos muitas motivações, porque a realidade por si apenas é. Então Jesus veio dizer que nessa transitoriedade, na neblina carnal, ou fora dela, o processo da evolução dá-se, e que a nossa meta é a saúde integral. Dificilmente conseguiremos a cura das nossas problemáticas se não mudarmos a nossa atitude interior, geradora da saúde, do bem-estar, da enfermidade, do distúrbio, da loucura, da obsessão. Recordemos-nos por um momento do instante grandioso do Evangelho de Jesus, quando Mateus nos fala, no capítulo número 9, no versículo 1 a 30, que o mestre havia chamado os companheiros, Pedro, Tiago e João, os mais íntimos, para subir a montanha. A montanha era uma montanha qualquer, mais tarde conhecida como Monte Tabor. Jesus sempre necessitava do alto encontro,
do encontro com a consciência para estar vinculado a Deus. E todos nós necessitamos, a diário, de fazer uma viagem interior para encontrarmos o que somos, perdidos que vivemos na aparência que estamos. E por isso mesmo, não nos conhecemos. Não sabemos quais são as nossas necessidades reais, quais são os nossos valores éticos a ser disputados. E estando eles 4 na solidão da montanha, amanhecia, quando o sol abria o seu leque de plumas douradas e afastava a tenebrosa noite que partia na direção do amanhecer, Jesus está com eles e subitamente flutua no ar, esplende, as suas vestes tornam-se esplandecentes e eles ficam extraordinariamente comovidos e notam que 2 seres transcendentais acercam-se do Mestre. E identificam o velho profeta das leis, Moisés, que houvera desencarnado fazia mais de 1.600 anos, e Elias, o profeta que havia desencarnado fazia poucas semanas, do corpo fragilizado de cabeça decepada de João o Batista. E os 2 acercam-se e mantêm um diálogo que eles não conseguem captar. Ali estão os 3 médiuns. São eles que fornecem o ectoplasma para a extraordinária transfiguração ou materialização desses espíritos redimidos. E logo depois, daquele momento de êxtase, de beleza, quando a natureza retorna ao seu habitual, Pedro, emocionado, diz: Senhor, construamos aqui 3 pequeninas barracas, uma para ti, outra para Moisés, outra para Elias. E o doce Rabi, ante a ingenuidade do companheiro imediatista, diz: é necessário descer. Estavam na montanha, mas as criaturas humanas vivem no vale. Estavam no planalto, e os seres humanos vivemos na planície das paixões. É necessário descer, e descem a montanha, e enquanto descem, vêm conversando. Os demais amigos acercam-se, e ele se identifica como enviado de Deus. Então vem a pergunta: mas não está escrito na lei que antes de vir o Messias deveria vir o Elias? E ele redargui: sim. E o Elias que havia de vir já veio. Era este que aqui estava. Referia-se a João o Batista, aquele que tinha a tarefa de alargar os caminhos, de preparar as veredas, de abrir o roteiro para que ele pudesse alcançar o coração das criaturas humanas. E quando desce, ali está a planície, as nossas paixões, ali estão as desavenças, as nossas invejas, as nossas pequenezas, as nossas picuinhas. Diante de coisas tão importantes, o nosso ego sempre elege aquilo que é de menor significação para tentar toldar a beleza da madrugada. E é nesse momento que um pai aflito acerca-se-lhe e lhe diz: Rabi, tem piedade de mim, pois que o espírito imundo toma do meu filho, faz que ele convulsione até babar sangue, e ninguém consegue curá-lo, nem os teus discípulos conseguiram. E o mestre interroga: desde quando? Ele tem esse problema desde criança. E ali o jovem convulsiona. O mestre aproxima-se e devassa o mundo além da forma, percebendo o algoz que o leva a esse transtorno epileptiforme, a uma convulsão de características epilépticas, sendo nada mais, nada menos
do que um estado avançado de possessão, que Allan Kardec, com muita propriedade, substitui a palavra para subjugação, porque a possessão faz crer que o espírito penetra e domina, o que não ocorre. A comunicação é sempre perispírito a perispírito, porque o espírito encarnado não cede o lugar a uma incursão de outrem que o substitua. É a sutileza da ciência espírita, mas através da subjugação, pela onda mental, pelas aptidões e as afinidades, domina totalmente o indivíduo e desvaira-o. O jovem ali está convulsionado e Jesus contempla-o longamente. E depois, com a autoridade que lhe é peculiar, diz-lhe: espírito imundo, sai dele, eu te ordeno em nome de meu Pai. O jovem convulsiona mais, entra em um estado de queda vibratória, no delíquio, e quando abre os olhos, ele vê uma luz, que é o reflexo incandescente dos olhos de Jesus. Então ele sorri, o mestre toma-o e restitui-o saudável ao seu pai, não curado, porque ele era um devedor. E aquele fenômeno ocorre por misericórdia, porque a bondade de Deus e a sua justiça, se não tivessem a misericórdia, nós teríamos muita dificuldade de evoluir, porque estamos sempre repetindo os delitos, caindo nos mesmos erros, e a bondade nos favorece outra chance, até que o momento chega que diz só a misericórdia, porque para este não há outra solução, e a misericórdia chega através de uma severa advertência de sofrimento, e nós despertamos para a realidade que somos. Então entrega-o, mas aquele débito que ele contraíra contra esse espírito que o subjuga, ele terá que ressarcir através da lei de amor pelo bem que venha fazer. Diante desse fenômeno maravilhoso que sempre se repetia com o mestre, os discípulos ficam enciumados. Eram muito pequenos os discípulos, nós somos um pouquinho menores. E então olham para o mestre e interrogam: por que tu conseguiste e não nós? E a resposta é um tratado de psicoterapia, porque para esta classe de espíritos são necessários jejum e oração. Para esta classe, mais tarde Allan Kardec irá demonstrar que há uma classificação dos espíritos, desde os primários até as potestades, as entidades sublimes, desde aqueles que rasteiam com a inferioridade moral até aqueles outros que atingiram a sublimação. Jesus conhecia-os. Aquele tipo teria necessidade de alguém acostumado ao jejum, acostumado à oração. Mas qual jejum? As religiões que se derivaram do cristianismo imediatamente materializaram o jejum e estabeleceram o jejum estomacal. Não se alimentar durante a manhã, evitar o breakfast, passar determinada hora, que isso daria forças morais. Que eu saiba, o jejum não dá nenhuma força moral, emagrece. Mas a força moral é através do jejum moral. Jejuar a concupiscência, jejuar a maledicência, jejuar ao ódio, jejuar a ira, jejuar a avareza, ter condições de dizer ao ser inferior: eu te ordeno, em nome de meu Pai, de quem sou instrumento, que saias daí, que te modifiques. E diante dessa autoridade moral, que se faz acompanhada da energia, na vibração da palavra, da força ciclópica da onda mental, o ser espiritual toma um choque e liberta-se. Mas que oração também ele se referiria? Seria a repetição de mantras, de jaculatórias, a repetição de terços e etc.
De maneira nenhuma. Orar vem do latim os ores, boca. Numa significação, orar é abrir a boca da alma para esvaziar-se de ego e plenificar-se de Deus. Então, orar é arar, agir. Leon Tolstói escreveu uma pequena página de uma beleza rutilante. Conta o escritor russo que certo dia um sacerdote caminhava pelo campo e encontrou um mujik, um lavrador, trabalhando a terra. O sacerdote então voltou-se para o modesto servidor e disse: homem, abandona o arado e vem comigo à igreja orar. O homem deteve-se e disse: não posso, eu estou arando. Ao que o sacerdote reflexionou e disse-lhe: e fazes muito bem, porque arar é orar. A verdadeira oração é o trabalho voltado para o bem. É o esvaziamento das nossas paixões, do estado egotista, para nos enriquecermos de benesses, de alegria de servir, de construir uma sociedade melhor, mais justa, de fomentar o progresso na arte, na ciência, na tecnologia, na solidariedade, no intercâmbio que deve existir entre as pessoas que não podem viver a sós. E por isso somos constituídos já pelo impositivo do instinto gregário para estarmos vinculados uns aos outros. Então é Jesus o terapeuta sublime para nos libertar das obsessões, dando um salto quântico, quando Allan Kardec demonstra que a obsessão é muito mais frequente do que parece, sendo que a maioria daqueles que são rotulados de loucos nada mais seriam do que obsessos. Qual seria a terapêutica que poderíamos usar para amenizar esse processo de obsessão coletiva? Estamos vivendo o instante de uma obsessão de natureza pandêmica. Observemos a sociedade, a volúpia da violência, o desastre da sexolatria, a ansiedade tremenda do entorpecimento pelas drogas ilícitas, a busca desordenada pelo pódio, pelos 15 minutos de holofotes, o desespero, a perda de sentido existencial, a ausência desse sentimento de equilíbrio, a solidão, o medo que vergastam a terra e a culpa instalada nos corações humanos, e vemos que uma onda terrível de espíritos a que fazemos jus está no intercâmbio muito frequente com as criaturas humanas. Que fazer? Allan Kardec, no mesmo capítulo, depois de falar das várias manifestações obsessivas, aquela obsessão simples, que hoje chamaríamos um pequeno transtorno depressivo unipolar, pode também ter uma característica de natureza obsessiva. É a obsessão simples, quando o indivíduo perde um pouco do controle, perde o estímulo para viver, deixa-se arrastar pelo tédio, entrega-se à monotonia, deixa de acreditar nos seus próprios valores e estabelece conflitos íntimos que sequer pode elucidar. É uma obsessão simples, porque nesse estado de psiquismo em desequilíbrio, sintoniza com espíritos afins. Pode ser um problema fisiológico, uma deficiência orgânica, uma marca de hereditariedade por necessidade evolutiva em razão de delitos praticados em outra vida. Então começa o fenômeno fisiológico e sintoniza-se com os espíritos negativos, sendo também um fenômeno de natureza psicoespiritual. Temos a obsessão e temos o transtorno de natureza psicológica. Allan Kardec fala da fascinação, que era muito comum ao seu tempo, quando os médiuns escreventes ficavam fascinados e a todo instante queriam escrever, a ponto de tentar escrever até nas tábuas, nos momentos em que estavam em relax. Esta fascinação hoje
nós poderíamos denominar como certas fixações, que seria o estágio avançado já de um transtorno de natureza depressiva bipolar, e que temos a melancolia e temos a euforia. Esta euforia que tanto perturba a família dos depressivos. Veja como ele está ótimo, está bem pior. Como ele está ótimo, está alegre, jovial. É neste momento que ele vai tentar o suicídio. Porque quando fizer a curva decrescente, a ausência da serotonina, da dopamina, ele perde o sentido, perde a noção da vida e pode tentar o suicídio não porque ele queira morrer. Ele quer libertar-se desse vazio existencial, dessa coisa inexprimível, que é necessária uma psicoterapia de motivação para encontrar um sentido de viver. Ou então, a subjugação, quando o indivíduo perde completamente o sentido. Eu passei por esses 3 períodos, graças a Deus. É fascinante colocar no tempo passado, porque muita gente ainda vai passar. Eu já passei, porque comecei a mediunidade muito jovem e a minha percepção visual era tal que eu confundia as pessoas. Eu falava com quem não era e não falava com quem era. Era uma problemática. Completei 18 anos sem querer fazer autobiografia e fui trabalhar em uma repartição do governo, numa autarquia. E como eu era uma pessoa gentil, ou tentava ser, o meu chefe colocou-me para atender balcão, para atender os clientes, porque eu tinha facilidade para conversar. Mas ele não sabia dos meus transtornos, das minhas visões, das dificuldades que eu tinha para caminhar, sempre apoiando a parede para não tropeçar com as pessoas. E foi nessa fase que eu passei para esse grande transe da verdadeira obsessão. Porque eu via de tal forma os espíritos que normalmente eu pedia ajuda às pessoas para entrar no ônibus. Eu sou do tempo que tinha bonde, streetcar, lá no Brasil. Então imagina que época. Pois bem, mas então, normalmente eu ia ao balcão e ficava conversando e meu chefe chegava e dizia: com quem está falando? Você é louco! E eu ficava com uma raiva dele porque estava me humilhando. Eu estava conversando com a pessoa e tivemos vários atritos, mas eu não podia perder o meu trabalho. Era disso que eu vivia. E certo dia eu estava chorando quando uma colega muito gentil, um anjo que Deus colocou em meu caminho, sempre ele tem colocado anjos, orientais, ocidentais, do sudeste, do oeste, de toda parte. A colega perguntou: Pereira, me chamava assim, você vê mesmo os mortos? Eu lhe redargui: você acha que eu estou fingindo? Veja para a minha cara. Ela disse: que coisa, você vê como se fosse gente? Eu digo: não é como se fosse, é gente. Atrapalha-me. Ela disse: então vamos fazer uma coisa. Quando você estiver sentado e alguém lhe chamar ao balcão, não vá. Olhe para mim que eu olho. Se não tiver ninguém, eu balanço a cabeça. E você não terá problema. Foi a minha salvação. Porque quando alguém chamava Senhor Franco, eu, Jorgeta. Eu então continuava. E outro, Divaldo, eu, Jorgeta. Mas um dia Jorgeta não foi trabalhar. E eu estava distraído quando me chamaram. E claro, eu fui. Estava um cavalheiro. Ele vinha trocar a beneficiária da sua apólice de vida, uma apólice total. Eu trabalhava no setor de apólices. Então eu estava conversando com ele, quando chega o meu chefe e faz: e agora? Voltou a loucura? Eu disse: mas não me humilhe diante do cliente. Qual cliente? Eu digo: o senhor. Qual senhor? Eu digo: o senhor fulano de tal, ele está aqui com uma apólice. As apólices começavam com o número 120 mil e etc. Então meu chefe, que tinha essa dualidade de amor e ódio, ele me queria bem, mas ficava irritadíssimo de eu estar conversando no balcão sozinho. Então ele foi aos arquivos, abriu um arquivo de aço para ver se existia a apólice e puxou. Dentro do envelope estava a apólice, todo o produto. Ele já ficou intrigado e disse: você antes não consultou o número da apólice? Eu digo: mas você acha que eu fui consultar? É a apólice número tal, do senhor fulano de tal. Ele abriu, era. Mas o que é que ele deseja? Mudar a beneficiária. A mulher dele morreu, a beneficiária,
E ele quer mudar para uma companheira com quem está vivendo. E como era o nome da mulher dele? Fulana de tal. E qual é o nome que ele quer colocar? Quando eu fui perguntar, desapareceu. Eu digo, ele foi embora. Você criou tanto problema. Então, o chefe me disse, Divaldo, ou você está louco ou estou eu louco. Você vai ao psiquiatra. E me mandou ao psiquiatra. Eu fui ao psiquiatra, eu queria me ver livre daquilo. Ainda não conhecia o espiritismo. Fui ao psiquiatra. E então ele perguntou, qual é o problema? Eu disse, meu chefe, quem me mandou, meu chefe fulano de tal. Então o psiquiatra perguntou, o que é que você tem? É que eu vejo os mortos. Aí o psiquiatra vê e ouve, eu digo, ouço, sim, senhor. Eu digo, nossa, ele entende. Ouço, eles me dão mensagens, eles conversam. Ah, quer dizer que você ouve voz. Ouço, sim, senhor. Ah, e veja, agora mesmo eu estou vendo seu pai. Ah, está, ele está me dizendo que é fulano de tal. Um momentinho. Deite aqui nesta caminha. E eu deitei na caminha. Ele entrou no quarto lá para qualquer coisa. Quando o espírito, muito amigo, porque eu também tenho amigos, chegou e disse assim, Divaldo, corre. Ele vai te aplicar um eletrochoque. Ele está pensando que tu és esquizofrênico, que ouves vozes. Eu, então, olhei para um lado, olhei para o outro, saí desci 9 andares de escada, corri. Quando cheguei ao trabalho, o chefe perguntou, o que é que o psiquiatra disse? Ah, não, eu não dei tempo para ele dizer, porque a partir dali eu deixei de ver. Foi só me deitar, não vi mais nada. Ele disse, ah, tá vendo? O choque valeu a pena. Nem precisou do choque elétrico. Agora, para conviver com isso, Deus me mandou o espiritismo. E quando a luz meridiana do espiritismo falou-me que não era loucura, era uma faculdade mediúnica. E então entreguei-me ao estudo desta revelação e dei a alma, porque o corpo seria insuficiente para agradecer. Bebi na fonte lustral da saúde integral. Ainda não me curei, mas estou no processo de reabilitação. E encontrei a fórmula para nos libertarmos do mal que existe em nós. O trabalho de vigilância das nossas imperfeições, a oração. Aprendi a orar, a abrir a boca da alma e dizer, Senhor, eu aqui estou. Que se faça no servo segundo a sua vontade e não a minha vontade. Mas como eu sou baiano, às vezes eu demoro um pouco e digo, se puder atender a minha vontade, eu agradeço. Porque às vezes ele está distraído com tanta coisa. Então a mediunidade veio me ensinando que a melhor terapêutica para a libertação das obsessões é o amor. São a gentileza, a afabilidade, a doçura, não desejar a outrem aquilo que a outra não desejam. Desde os 7 anos de idade, que eu defrontei com um ser que me detestava. E ele me dizia, vou matar-te. Por 40 anos, esteve comigo, assessorando-me, criando-me embaraço. Fui esbofeteado em plena rua por um cavalheiro que, depois de dar-me a bofetada e eu caí, ele disse, ai, desculpe, eu o confundi com o indivíduo que anda seduzindo minha mulher. Eu desculpei, mas a bofetada ficou na cara. E então ele me apareceu e disse, da próxima vez, eu colocarei uma arma na mão do agressor e encerra a tua vida miserável. E eu dizia, paciência, só me acontece o que eu devo. Até um dia, 40 anos depois, quando ele me disse, tu não me convenceste, porque eu te conheço. E aí me contou a história que havia acontecido no ano de 1625, em plena corte de Richelieu, na França. Então eu te odeio desde então. Tu não me convenceste, mas tu me venceste pela paciência. Portanto, anote, primeiro item da desobsessão, paciência, porque somos os devedores. Eu vou te deixar por um tempo. E desapareceu. No dia seguinte, quando eu acordei, eu notei a vida tão diferente. Já era espírita, faz uns 30 anos isso. Eu então digo assim, meu Deus, eu senti falta do obsessor.
Estava tão acostumado em ser assessorado que eu senti falta. Eu digo, está me faltando algo. Ah, é o Máscara de Ferro. Assim eu chamava. Passaram-se os anos e certo dia eu estava na Mansão do Caminho, o porteiro chamou-me. Haviam deixado na lata de lixo uma menina, uma afrodescendente, ainda com a placenta, as formigas em cima. Eu corri à portaria e então ele estava com aquele ser na mão. De imediato corremos ao centro médico que fica à porta de entrada, fizemos o corte da placenta, a sutura e começamos a catar as formigas. A menina chorava, batia-se, feia. Eu digo, não fique triste, você será Miss Horror. Porque nos Estados Unidos tem Miss Cebola, Miss Melancia. Por que não Miss Horror também? Sorri para ela, acarinhei-a, estreitei-a de encontro ao peito e aquele ser mínimo, assim nos meus braços, encolheu-se. E eu saí para a casa grande, onde resido na comunidade, para poder ver em qual das 15 casas iria colocar, porque eram 15 lares. Então a meninada veio correndo, tio, mande para minha casa, mande para tal. Eu calmo, e de repente ele me apareceu. Eu digo, meu Deus, vai começar tudo de novo. Ele se me acercou e estava emocionado. Era um rosto patibular, nunca senti emoção em 40 anos. Ele então chegou-se no meu lado direito, tocou no meu ombro, coisa que nunca fez, e me perguntou, tu a amas? E eu lhe disse, não, senhor, ainda não, está chegando agora, mas eu irei amá-la. O senhor sabe que eu irei amá-la. Tu irás amá-la? Eu digo, sim, senhor. Então, a partir de hoje, eu te amarei. Porque esta que aí está é minha mãe, que está de volta, para que tu tomes conta e tu guarde-as como se fosse tua filha. Prometes-me cuidar dela como se fosse tua filha. Eles tenham a certeza absoluta que eu a amarei como aos mais de 100 que aí estão e são amados. A partir daquele dia, ele se tornou um anjo benfeitor. Aparece-me com frequência, como neste momento. Está com muita assiduidade ao meu lado. É uma personalidade muito culta do século XVII. Fez cultura no além. Tornou-se-me um amigo devotado pelo poder do amor. Mas, por sua vez, a menina foi crescendo e não gostava de mim. Tudo que eu fazia, ela reagia. Tentei conquistá-la através do suborno, dando presentinho. Nada. Depois, com negativas. Nada. Quando ela completou 15 anos, eu estava na minha sala, ela chegou e disse, tio, hoje eu completo 15 anos. Não me diga. Sente-se um pouco. Levantei-me e fiz uma cena de teatro. Tranquei a porta da sala. Tirei a chave para ver. Abri a minha gaveta. Coloquei na gaveta, tranquei a gaveta. Tirei a chave e pus no bolso. Olhei para ela e disse, agora você já está na idade de entender. Vamos conversar de homem para homem. Olho no olho. Ela, bem pretinha, ficou... Não sei se existe a palavra americana, foveira. É assim, nem preta, nem branca, nem roxa, nem amarela. Ficou aquela cor cinzenta. E ela disse, tio, eu digo, hoje nós vamos resolver um problema. Por que você não gosta de mim? Eu não me incomodo, porque eu gosto de você. Mas, tio, eu gosto. Eu digo, não gosta. Não quero que me minta, eu só quero saber por quê. Alguma vez eu lhe bati? Não, senhor. Alguma vez eu lhe dei beliscão? Eu adorava dar beliscão. Beliscão de caranguejo numa criança. Aqui no braço a gente pega e faz assim, mas é lindo. Nunca lhe dei. Então, porque você não gosta de mim, você não vem me ver, todos vêm. Eu volto de viagem, você não vem. É que eu tenho medo do Senhor. Medo, Étio. Mas medo de quê? Eu tenho medo que o Senhor vá me reclamar. E eu já lhe reclamei. Não, Senhor. Por que você tem o medo que eu lhe reclame? Não sei. Eu lhe vou contar. No ano de 1625, no dia X, eu estava numa indumentária religiosa, em determinada profissão. Aconteceu isto.
o seu filho cometeu um crime e eu tinha que aplicar o código teológico. E apliquei o código, você pareceu injustiça. Ele morreu, naturalmente, porque era a lei da igreja. Você tomou ódio de mim desde aquela época, minha filha. Quase 400 anos. Você pode imaginar isso? Não é possível. Ficou no seu inconsciente que era uma pessoa má. Eu apenas segui o código do momento. Ela levantou-se, deu-me um abraço. O senhor me perdoa? Eu digo não. Porque perdoar faz pressupor uma mágoa, e eu não tenho mágoa de você. Eu sempre amei de qualquer forma. A partir daquele momento, a minha filha transformou-se. Se os senhores têm uma filha excepcional, não será melhor do que a minha. Porque ela passou a me dar assistência. Eu deito muito tarde, pelas primeiras horas da madrugada, psicografando, e ela senta na escada e arranjou pretexto. Eu tenho que estudar, eu posso ficar aqui na escada, tio? O senhor quer um cafezinho, quer uma água? Pode, minha filha. Até o dia que eu encontrei cochilando. Era 1h, eu digo, minha filha, os idosos dormimos pouco. Você precisa de 7, 8 horas, vá deitar-se. Ela correu para casa e eu, naturalmente, fui preparar-me para me deitar. Entrei no quarto de banho e estava preparando quando alguém bate ruidosamente à porta. Eu vou abrir a ela. O que é que lhe aconteceu? Eu digo, nada. O senhor estava no banheiro? Eu digo, não sabia que era proibido ir ao banheiro. Não, tio, o senhor não está passando mal? Eu digo, não, minha filha. Ela me deu um abraço e me disse, não morra. Que será de mim se você morrer? Não morra, tio. Eu não tenho ninguém no mundo. Eu digo, como, minha filha? Você tenha-nos a todos nós que a amamos. Então eu vi chegar o filho. Abraçá-la ternamente. Digo, seu filhinho aqui está. Ele a protegerá. Eu vou morrer antes de você, é natural. Eu tenho que ir à frente para lhe preparar lugar. E até hoje permanece comigo como um anjo da guarda. Minha filha, você precisa se casar. Tem tanto rapaz bonito. Ficou linda, claro, filha. A hereditariedade funcionou. Você tem que se casar. Só me casarei com um alemão. Veja, não quer grande coisa. Pois uma filha que mora na Alemanha convidou-a e de lá ela me mandou uma foto com um alemão e embaixo, tio, note que o carro é BMW. E quando voltou eu perguntei que você está com o namorado alemão? Estou, tio. E você fala alemão? Nem uma vírgula. E como é que namora em alemão português? É que Gracinha fica no meio, ele de um lado e do outro. Minha filha, assim não rende. Namoro com uma parede no meio não rende, minha filha. Vai estudar alemão. Então ela está estudando alemão. E a coisa vai dar certo. Eu já tenho 3 filhas casadas com alemães e em breve eu vou ter os netinhos sararamiolo aqui no alemão com uma afrodescendente. É o amor da desobsessão. A desobsessão cessou diante do ato do amor. Então, que deseje, segundo item, primeiro, paciência, diz Allan Kardec, oração, misericórdia, a terapia dos passes, a bioterapia, a água fluidificada e, mais excelente, as sessões mediúnicas sérias. Porque nem toda sessão mediúnica é séria. Aquelas constituídas por pessoas que se amem, pessoas sérias, que se respeitem, que têm o ideal. E os mentores realizam sem a presença do paciente. As terapias libertadoras, como disse o nosso Alberto, da desobsessão. Não é necessária a presença do paciente, porque a sessão mediúnica é a mais extraordinária oportunidade psicoterapêutica de que eu pessoalmente tenho notícia. Como esta reunião, eu vejo os espíritos aplicando passes na hora da prece, no encerramento, noto muitas vezes as pessoas interessadas ouvindo os expositores e benfeitores que não têm oportunidade em outras horas, utilizando-se do recurso para a cura. E a pessoa, mas eu me senti tão bem, recebeu assistência especializada,
sem que a reunião fosse necessariamente de cura, porque de cura são todas as reuniões do bem.